de cara sempre fechada, sobrancelha cerrada, formatos quadrados pelo corpo e com muita força. Nesse vídeo eu vou falar sobre maridos masoquistas. Eu sou Ellen Alves, sou terapeuta e também sou analista corporal. Quem já me acompanha aqui sabe que eu falo muito sobre os traços de caráter, mas para você que está chegando agora, eu vou te explicar o que são os traços de caráter. Então, os traços de caráter, eles determinam algumas características que nós temos que são diferentes do DNA que nós herdamos dos nossos pais. O DNA nos dá a cor dos olhos, cor da pele, como vai ser o nosso cabelo. Já os traços de caráter, eles nos dão características de como nós vamos ser. Se nós vamos ser mais falantes, se nós vamos ser mais calados, se nós vamos ter medo da exposição, medo de ser humilhados, medo de viver sozinhos, se vamos ser mais racionais, se vamos ser mais emocionais. E todos nós temos 5 traços de caráter que são desenvolvidos de 0 a 5 anos. E esse traço de caráter é o masoquista. O nome não tem nada a ver com o que você já ouviu por aí. Nem é uma doença, nem é marido que gosta de apanhar, não é nada disso. É apenas um nome que os cientistas lá no passado deram e eu decidi manter por aqui também. Embora todos nós temos os 5 traços, nós temos alguns que são mais predominantes. E nesse vídeo eu vou falar sobre pessoas que têm muito mais do traço de caráter masoquista do que de qualquer outro traço. E por isso, essas características ficam muito evidentes e fica muito fácil de saber que esse é um dos traços predominantes. Uma mulher costumava dizer que o seu marido era lento demais. E quanto mais pressa ela tinha, mais ele ficava lento. Ela até achava que ele fazia isso de pirraça. Ele não tinha muita atitude para fazer as coisas. Ela precisava dizer o que ele ia fazer, o que ele tinha que fazer. Mas aí quando ela dizia, ele fazia exatamente como ela falou, sem tirar nem pôr. Esse traço é o 4º traço a ser formado. E acontece quando a mamãe ou a pessoa que cria decide desfraldar a criança. Acontece que nesse período a criança já anda e já fala e entende muito bem as ordens que os pais dão. Então eles entendem que essa criança já pode ser desfraldada. Só que nem sempre essa criança já está completamente preparada para esse desfraude, porque não basta só ela entender o que tem que fazer e nem atingir a idade ideal. O seu corpinho tem que estar preparado para controlar a saída do xixi e do cocô. Sabia disso? Só que os pais, eles nem imaginam que isso precisa acontecer. E também não são orientados pela maioria dos pediatras. E ainda algumas escolinhas começam a pressionar os pais a tirar as fraldas, porque compara com outra criança. E aí fala assim, olha, essa criança ela tem a mesma idade, ela já consegue ir no banheiro sozinha. E aí acha que aquele ali também tem condição de entender. E de fato tem. Mas saber se o corpinho está preparado é necessário. E para isso, precisa fazer alguns testes, como por exemplo, observar se a criança já tem o controle e o equilíbrio para subir uma escada sem apoiar no corrimão. Se ela ainda não consegue fazer isso, significa que ela não está preparada para controlar a saída do xixi e do cocô. Ela não consegue prender e ir até o banheiro e soltar lá no lugar certo. Na verdade, ela nem sabe que ele vai sair e quando viu, já saiu. O cocô saiu ali no meio da casa, sujou a roupa e a mamãe ficou morrendo de vergonha, tinha visita em casa. E aí ela dá uma bronca na criança, ou mesmo ela não dando essa bronca. Se a criança se sentir envergonhada, se sentir exposta ali na frente dos outros, né, por perceber que as pessoas viram que ela errou, ela vai se sentir humilhada. E a mãe fala assim, fulaninho, eu não já te expliquei, tem que fazer no banheiro. E aí o fulaninho pensa assim, explicou, mas eu não sei por que saiu. Ele também não consegue entender, ele não entende por que ele não conseguiu. Acontece que até esse momento, nas fases ali anteriores, ele só chamava atenção pelas gracinhas que ele fazia. E agora, como já está maiorzinho, ele chama atenção pelos erros que comete. Então ele começa a se cobrar e começa a pensar. Então, para agradar a mamãe e o papai, eu não posso errar. Não posso de maneira nenhuma fazer o xixi ou o cocô fora de lugar. Mas como é que eu faço para controlar, né? E aí dentro dele, ele começa a achar sensações no corpo antes mesmo disso acontecer. E ele precisa ser muito observador para entender o que está acontecendo com ele antes das suas necessidades saírem, para ele poder avisar a mãe. E nisso ele vai fazer um extremo esforço, tanto para observar quanto para trancar o bumbum, porque assim ele evita que as suas necessidades saiam sem que ele perceba.
Uma coisa que é interessante é que pessoas com esse traço de caráter alto, elas costumam até ter o bumbum para dentro, de tanto que teve que ficar trancando para não sair. E aí a musculatura do bumbum não cresce, fica ali presa para dentro. Isso também acontece com a fala, porque nessa fase, as coisas que a criança produz é xixi, cocô e a fala. Então, se a criança solta uma palavra feia, por exemplo, dependendo de como ela encara essa repreensão, ela passa a entender que falar também pode ser um erro. E aí ela começa a trancar a fala. Então, vai ser uma pessoa muito tensa, com aspectos de quem guarda tudo e que nada pode sair dali, porque senão pode dar merda. Imagine um cofre. Além de quadrado, ele é bem fechado. Homem com traço de caráter masoquista alto são homens fiéis, são homens que demonstram muitas emoções. Aliás, homens que não demonstram muitas emoções. Mas não é que ele não sente, ele sente e muito. Porém, ele acredita que é melhor nem dizer para ninguém o que ele está sentindo. Primeiro, porque ele acha que ele não tem razão e nem motivos para se sentir assim. Segundo, porque ele acredita que se alguém tem que sofrer, que esse alguém seja ele. Porque ele é forte e dá conta do recado. Lembra que lá na infância ele acostumou a aprender? Então ele continua aprendendo e ele sabe que ele é forte. E terceiro, porque ele tem medo de você expor tudo o que ele disse para você. Ele tem medo de expor para você, abrir o seu coração para você e depois você usar tudo o que ele disse contra ele em outro momento, ou em outra situação, ou na frente dos outros. E o quarto motivo é que ele morre de medo de ser humilhado. Ele é do tipo de pessoa que, se sai com uma listinha para o supermercado, ele traz exatamente o que está escrito ali. Ele não acrescenta nada, mesmo que ele perceba que tem algo essencial ali na lista faltando. Por exemplo, você diz para ele, vou fazer um macarrão ao molho. E aí você fala para ele, vai lá no mercado e compra macarrão e traz a carne moída. Ele vai, chega lá, ele olha na lista e fala, macarrão e carne moída, mas ela não pediu um molho. Será que tem molho em casa? Mas aí, antes dele pensar em trazer algo que você não pediu, ele vai fazer exatamente o que você pediu. Então ele vai falar, bom, a lista é macarrão e carne, então eu vou pegar macarrão e a carne, e ele nem vai pensar no molho, porque aí o molho, se ele trouxer, ele pode te desagradar. Então, na dúvida, ele vai seguir exatamente o que está ali programado. Ele tem dificuldade em dizer a sua opinião, mesmo que você peça. Ele é observador, é detalhista, é simples e assim é muito fácil de agradar. Faz tudo com muita calma e com muito cuidado para não errar. Seu perfeccionismo e sua capacidade de planejamento faz com que ele fique lento por fazer tudo com tanto cuidado. Se mesmo assim ele percebe que não agradou, ele se sente humilhado. Poxa, eu tomei tanto cuidado, reparei em tudo e mesmo assim fiz merda? Mesmo assim eu desagradei? Quando você chega para dizer algo sobre qualquer coisa, mesmo que seja um desastre lá no outro país, na cabeça dele ele já começa a procurar um erro dele. Então fui eu que causei aquele acidente lá em outro lugar. Ele já começa a achar que a culpa é dele. Ele sempre acha que a culpa é dele. E por isso é necessário ter muito cuidado ao conversar com ele. Ele é sensível e é emocional. Mas por ser tão forte fisicamente e por não demonstrar as suas emoções, você não tem muito tato para falar com ele. Você acredita que ele aguenta tudo e por isso joga as palavras de modo atravessado. Mas ele se ofende facilmente, só que não demonstra. Acredite, ele se ofende. Ao falar sobre algo que te desagradou, fale com ele de modo gentil. E uma forma de amenizar o que ele vai sentir por saber que errou, é você avisar que aquele é o seu ponto de vista e que você também pode estar errada. Então, peça para que ele se expresse e coloque também a sua opinião. E quando ele se abrir para você, é sinal que ele está começando a confiar em você. Então, não o critique por isso. Mostre o quanto você ficou feliz em saber que ele confiou, mesmo que um pouquinho em você. E mostre para ele que ele pode continuar confiando, por entender o que ele disse, sem distorcer ou aumentar o que foi dito. E nunca use aquelas palavras contra ele, porque ele pode se fechar completamente e não dizer mais nada. Eles são fortes, têm muita força física e muitas vezes nem tem muito controle sobre elas. Eles fecham a garrafa de Coca-Cola para ninguém nunca mais abrir. Tanta força que eles colocam ali e eles nem percebem. Eles conversam de forma técnica, não é de falar muito,
mas quando vai falar, eles pensam bastante antes. Eles ensaiam e falam um bloco de coisas de uma vez só e encerra a fala. Ele gosta muito de rotinas, de roteiros, de programação e de planejamento. Deixe com ele tudo que exija planejamento. Finanças, viagens, ele é capaz de colocar os sonhos de vocês para muito além do papel. Porque além dele ter ótima capacidade de planejamento, ele também tem ótima capacidade de execução. Então, se ele focar nos sonhos de vocês, nos objetivos de vocês, vocês vão alcançar muitas coisas. Agora, não deixe que ele carregue os seus pesos, os seus fardos, os seus problemas de família. Tudo que você der para ele carregar, ele vai fazer. Então, cuidado com os problemas que você vai trazer para dentro do casamento de vocês. Porque ele vai colocar nas costas e vai carregar. Ele vai colocar sua mãe, seus pais, seus irmãos, seus tios, seus avós e quem mais você pedir para ele carregar. E isso vai atrapalhar com que vocês alcancem os seus objetivos, como casal ou como família. Nunca exponha os erros dele ou as manias dele na frente dos outros. Ele não gosta de ficar exposto. Ele gosta de ser reservado. Então respeite o jeito dele ser e de agir. Mesmo que você ache assim, isso não tem nada a ver, pergunte antes se ele se incomodaria se você falasse sobre isso na frente de outras pessoas. E mesmo que ele goste de ficar ali perto de outras pessoas, ele não gosta muito de falar. Então, não fique pressionando para que ele se enturme com todas as suas amigas e para que ele seja uma pessoa muito falante. Ele gosta muito de ficar no cantinho dele também, de ficar ali na sua caverninha pensando e resolvendo os seus problemas internamente, sem falar. Por ele não demonstrar muito o que sente, você pode até ficar insegura, achando que ele não te ama. Mas acredite, ele é capaz de amar por você e por ele. E quem consegue entender um masoquista tem ao seu lado uma pessoa de confiança, um bom ouvinte, um grande companheiro. Diga a ele o que você gostaria e como você gostaria, e ele vai seguir o que você pediu, sabendo que assim ele vai conseguir te agradar mais. E ele é de fácil adaptação. E será que existe um problema em ser um masoquista? O único problema é que se ele achar que ele só faz coisa errada, que nunca agrada, ele vai ter tanto medo de dar um passo que ele vai travar. Ele não vai sair do lugar. E aí é onde a lentidão vai ficar ainda mais evidente. Ele vai ter dificuldade não só de falar, mas de trabalhar, de procurar um emprego, de ter amigos. E ele não vai saber como agir. E para não desagradar, na dúvida, ele fica parado. Então, tome cuidado com as críticas. Se você der muitos comandos para ele, ele também se perde, porque ele precisa de planejamento. Masoquista pensa para agir. E quando você fica ali falando, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, você não dá tempo dele pensar e a mente dele acaba travando. Também, se você planejar um passeio com ele, não desmarque e nem mude o roteiro, porque ele vai precisar de tempo para se acostumar à nova direção que vocês vão tomar. Entenda, não existe uma combinação perfeita de traços para que um casamento dê certo. Para um casamento dar certo, o casal precisa entender a formação que eles tiveram e os dois, entendendo, eles vão ter mais paciência um com o outro. E muitas coisas vão até se tornar um motivo de risos entre vocês. Saber quem nós somos e como nós fomos formados responde às nossas perguntas e nos dá uma sensação de liberdade, de nos amar e de amar quem a gente escolheu para estar ao nosso lado.